24 horas de louvor e adoração. Tem aí a reflexão para você. É hora de refletirmos na palavra de Deus, essa palavra que nos traz vida, né? Que nos conforta, nos alimenta e nos dá esperança de continuarmos, de não desistirmos. Portanto, a nossa leitura de hoje, que vai falar sobre fidelidade, vamos ter exemplos como o de Abraão e poder fortalecer também a nossa fé em saber que Deus tem cumprido tudo o que prometeu para o seu povo. A nossa leitura de hoje é em Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 18. Disse o Senhor a Abrão: depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Exemplos como o de Abraão, que nos ajuda a entender a fidelidade de Deus e que nós possamos, nesse momento em que lermos a Bíblia, encontrarmos como Abraão, como Noé e muitos outros dos nossos antepassados, dos homens do passado, que acreditaram e confiaram em Deus, mesmo sem perspectiva nenhuma do que olhassem, tanto na sua resistência como onde ele estava, tudo difícil, complicado, mesmo assim resolveram obedecer ao Senhor. E o resultado, nós sabemos que todos foram bem-sucedidos em suas vidas, bem-sucedidos espiritualmente, que é o mais importante, porque estamos falando de vida eterna. Quando falamos das coisas espirituais, estamos falando de eternidade. Quando falamos de coisas materiais, estamos falando das coisas do mundo, coisas que vão perecer, vão desaparecer. As histórias que a Bíblia conta sobre Abraão, ou Abraão como é mais conhecido, são uma sequência de desafios e confiança dele em Deus. A leitura de hoje mostra um deles. Velho e sem filhos, Abraão deveria crer que geraria um grande povo e possuiria a terra onde estava, o que na ocasião era dele. O modelo se repete de um episódio a outro. Deus fala com Abraão, ele dá uma instrução. A explicação não é completa. Abraão não vê nada, mas deve agir. Às vezes, Abraão tem dúvidas e discute com Deus. Com dúvidas ou sem elas, ele sempre obedece a Deus. Deus demonstra sua fidelidade levando sempre o bom termo, o que indicou Abraão, embora nem sempre do modo como este esperava. As respostas obedientes de Abraão fizeram com que ele ficasse conhecido como o pai da fé. O modelo de fé por excelência. Dessa forma, de passo em passo, Abraão também aprendeu a ser fiel. Não é à toa que, mais tarde, as nossas palavras fé e fidelidade viraram irmãs e, a partir do latim fides, fidelidade, é a qualidade de quem merece fé, em quem se pode confiar. O Deus de Abraão continua o mesmo hoje. E do povo que ele criou por sua fidelidade, nasceu seu filho Jesus, por meio de quem ele também nos inclui no fiel cumprimento das suas promessas, a saber, a reconciliação com ele e a dádiva da vida eterna. Para isso, Jesus entregou-se à morte em nosso favor. E mais uma vez Deus demonstrou sua fidelidade ao ressuscitá-lo dos mortos. Agora cabe a nós responder à fidelidade de Deus com a nossa fé, depositando o destino da nossa vida nas mãos de Jesus, mesmo sem saber como Abraão, como ele nos conduzirá, mas confiando em suas promessas. É para isso que aponta o versículo que nós lemos agora há pouco, em que diz: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9.
Deus nos chama como chamou Abraão e também nos encarrega da sua obra. Agora, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, como está em 1 Coríntios 4:2, nem mais nem menos. Deus não nos pede grandes feitos, apenas fidelidade com tudo o que ela significa. Ontem nós falamos sobre o pedido de misericórdia de um cego de nascença. Você deve ter lembrado da mensagem que fizemos ontem aqui. Aquele cego pede misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus compadeceu-se dele e teve misericórdia, restaurando a sua visão. E Jesus fala: pela sua fé, você vai ser curado. Há situações também que a nossa fé é fraca, nós estamos enfraquecidos. É necessário que buscamos a Deus, apresentamos nossas vidas a Ele e pedimos: Senhor, não consigo sem o Senhor. Há outro episódio também, lá em Marcos capítulo 9, no versículo 24, onde o pai de um menino endemoniado fala com Jesus, para que Jesus tenha misericórdia do seu filho e restaure e livre ele daquele demônio. No versículo 24, Jesus imediatamente, o pai do menino, exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque nos versículos anteriores, Jesus faz uma pergunta ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai responde: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Aí Jesus fala: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós muitas vezes paramos nessa incredulidade e perdemos a oportunidade de ter Jesus em nossas vidas. Assim como aquele pai do garoto endemoniado, Abraão muitas vezes teve dúvidas nas palavras do Senhor, do que Deus falava para ele, mas ele não duvidava ao ponto de não fazer o que Deus falava para fazer. Naquele momento ele ficava em conflito, mas imediatamente ele resolvia e fazia o que Deus falava para ser feito. Assim também podemos lembrar de Noé, que foi incumbido de fazer uma arca em pleno deserto, em pleno lugar seco. Muitos zombaram dele, achando que era um louco. E logo veio o dilúvio e tomou toda a terra de água. Vivemos nos dias de hoje em que nós lemos a palavra de Deus, acreditamos no que o Senhor está falando ali, em que Jesus Cristo está voltando, em que o mundo está perdido. E a nossa fé é abalada quando encontramos pessoas que talvez até zombam de nós, porque estamos indo à igreja, porque estamos envolvidos na obra de Deus. Somos taxados como fanáticos ou pessoas que dedicaram, então estão perdendo o seu tempo. Ao invés de curtir a vida, estão perdendo o seu tempo na religiosidade. Mas pense bem, o Senhor está vivo, Jesus Cristo está vivo e Ele é fiel. As promessas do Senhor para nós foi que viria o Salvador. Lembre-se que a palavra de Deus diz que Jesus viria, como lemos no início do programa. A Virgem dará à luz um filho e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós lemos agora há pouco esse versículo. Tem uma promessa do Senhor também lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: eu não tenho medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel à morte, até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. São muitas promessas que nós podemos ver de Deus, e todas elas são cumpridas, desde que nós possamos ser fiéis também com Ele. Abraão foi fiel a Deus e viu a sua geração, viu o filho e o filho dos seus filhos, e foi seguindo em frente. A sua geração hoje são como a areia do mar. Como está a sua fidelidade diante da fidelidade de Deus para você? Deus tem te dado refrigério na sua vida, tem te dado uma oportunidade de você mudar, de você o aceitar, de você andar com Ele. Você tem aproveitado a oportunidade que Deus te dá de poder o adorar e servi-lo?
Pois é, Jesus está voltando, não vai demorar a voltar. Como ele vai encontrar você? Como ele vai nos encontrar? Fiéis a ele? Fazendo como exemplo de pessoas que receberam perdão dos seus pecados e andaram com ele? Deus é fiel conosco todo o tempo. Ele tem um cuidado muito especial com cada um dos seus filhos. A palavra de Deus também nos revela onde 10 leprosos tiveram um encontro com Jesus, e podemos pegar exemplo como desses leprosos, onde fala lá em Lucas capítulo 17, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Lembre-se que essa frase, essas palavras tem que estar em nossas bocas todo o tempo, porque nós não somos merecedores de nada do que vem de Deus, porque somos maus e pecadores. Portanto, sempre que você for falar com Deus, fale sempre: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque nós somos pecadores sim, e nós precisamos da grande misericórdia de Deus para as nossas vidas. Na sequência do texto diz o seguinte: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse a esse louvor e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Gente, muitas vezes nós recebemos tantos benefícios do Senhor e nós somos ingratos que nem ao menos agradecer a Deus agradecemos. Será se estamos lembrando o Senhor quando recebemos bênçãos? Quando você está bem com sua família? Quando você resolve os seus problemas? Naquele momento de aflição em que você está endividado, está sozinho, as pessoas se afastaram de você, você se sente só. Você lembra do Senhor, ora, pede a Ele e Ele te ajuda a vencer a tua solidão, te ajuda a vencer os seus problemas que você está passando. Você está lembrando do Senhor? Do seu filho que subiu naquela cruz para dar a sua vida em resgate da sua? Pois é, não devemos ser ingratos, mas sim fiéis. Fiéis a Deus que nos deu a vida eterna através do sacrifício do seu filho naquela cruz. Seja fiel a Deus, comece o seu dia em agradecimento, vivendo uma vida de fé, uma vida que agrada ao Senhor. Lembra daquele pai que tinha o filho endemoniado? Sentiu-se fraco em ter fé, mas pediu: Senhor, me ajuda com minha incredulidade. O Senhor pode te ajudar em todas as situações que você está passando. Basta você ter fé e ser fiel a Ele. Lembre-se que nada pode nos separar do amor de Cristo a não ser nós mesmos, se decidirmos abandonar o Senhor. Deus está sempre com a sua mão estendida, sempre com seus ouvidos atentos a nós. Será se estamos sendo fiéis a Ele? Vamos agradecer, gente, a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Você quer ter uma vida de paz, aquela paz que excede todo entendimento? Você quer aquele conforto que o dinheiro não pode te dar? Vem do Senhor, e só Ele pode dar a todos aqueles que são fiéis a Ele. Que o Senhor Deus desperte em nosso coração a vontade, o desejo de andar com Ele 24 horas dos nossos dias. Que Deus abençoe você. Seja fiel a Ele. Eu vou confiar na tua voz. Pois Ele é fiel a você.